eternidade depois. Parte nova? Na movimentação inimiga, então não será necessário que eles dividam suas forças para a defesa. E ele fala que o que eles devem fazer é derrotá-los imediatamente. Mas sim, soldados devem ficar na Fortaleza da Grande Música para vigiar os nobres, pois ele não quer que nenhum problema aconteça pelas suas costas enquanto eles estão lutando na bifurcação do Rio das Águas Vermelhas. E ele fala com o machado de ferro, dizendo que a equipe de artilharia e as bruxas irão lhe encontrar na Fortaleza da Grande Música. E ele estará lá assim que deixar tudo em ordem. E nisso, Rochinol pergunta se ele também vai. E ele fala que é claro, pois quem aproveitaria ao máximo as capacidades das bruxas na batalha, além dele. E assim, rapaz, o cara tá usado. E fala que talvez ele não seja tão bom em comandar suas tropas, mas a sua especialidade é usar bunkers e que é melhor, então? E já um tempo antes, as bruxas estão perguntando pra ele o que é um tanque. E Rochinol diz que sabe o que é um bunker, mas questiona o que é um tanque. E ele fala que é tipo uma carroça que transporta um canhão daquele jeito que ele tá desenhando, mas ele fala que não tem cavalos o suficiente, então o vilarejo vai transportar os canhões. E ele fala que de certa forma, eles não podem chamar de tanque. Mas então, Nana pergunta se ele chamou a Mel, pois até onde ela sabe, ela pode domar tigres e leopardos para ficarem dóceis como cavalo. E ela pergunta se canhões carregados por feras podem ser chamados... Pô, mas já é impossível, esse daí é sacanagem, como é que tu vai fazer isso aí? Não, Pratinho, aí tu quer humilhar todo mundo? Tanque. E ele fala que é claro, pois eles podem até ser divididos nos modelos Tiger e Leopard. E Lotus fala que ouviu que eles vão enfrentar... Meu Deus, Pratinha, tu mandou essa mesmo? Tu mandou essa? Tava pensando que já tinha gravado esta parte, pelo visto não gravei, mas bora continuar. Timothy Wimbledon. Lembrando, este Marroa aqui foi patrocinado pelo Censurado. Por favor, peço muitas desculpas, Censurado, por todas as minhas condolências por ter demorado tanto tempo para trazer esta nova parte. A próxima parte não vai demorar tanto. A próxima parte é a última e aí já terminamos. E é isso. E já que estou demorando tanto tempo, Censurado, se precisares, se quiseres patrocinar outro Marroa, que eu acho que duvido, já que estou demorando tanto para postar este, que tu gostas tanto. Se por algum motivo quiseres postar a outra parte, eu até adianto do outro Marroa que tu já patrocinaste antes. Eu adianto e aí quando tu for patrocinar, posto logo no dia. Tudo certinho. Por mim, tudo bem. Fala que o falso rei está procurando por bruxas todos os dias na cidade. Então ela fala que gostaria de saber o que ele vai lhes pedir para fazer. Então ele começa a explicar, falando que precisa fazer linha defensiva dos dois lados do rio. E essa linha representa o curso que os inimigos vão seguir. E as suas tropas estarão dos dois lados do rio. E para fazer um ataque surpresa, eles precisam ficar bem escondidos para ter esse efeito. E ele fala que eles precisam erguer casas de terra formando... Inclusive, rapaziada, esqueci de mostrar, mas eu sempre gosto de mostrar aqui o Censurado. O homem patrocinou o Marroa e é isso aí. Tamo vendo esse Marroa maravilhoso. E ele fala que as casas precisam ter um formato retangular com as paredes bem sólidas. E serão 8 compartimentos dentro de uma pequena janela para o lado do Rio das Águas Vermelhas. Mas então Lotus fala com ele dizendo que não entendeu. E ela fala que se ele esconder os soldados dentro das casas... Não é possível. Eu não vi isto. Como é que eu não vi isto? Eu tenho certeza que eu já vi isto. Eu não postei isso no canal, não. Bifurcação do Arte Rio das Águas nova. Vermelhas é o local mais apropriado para fazer uma armadilha. Iluminado seja. Relâmpago e Meg estão vigiando a movimentação inimiga. Então não será necessário que eles dividam suas forças para a defesa. E ele fala que o que eles devem fazer é derrotá-los imediatamente. Mas sim, soldados devem ficar na Fortaleza da Grande Música para vigiar os nobres, pois ele não quer que nenhum problema aconteça pelas suas costas enquanto eles estão lutando na bifurcação do Rio das Águas Vermelhas. E ele fala com o machado de ferro, dizendo que a equipe de artilharia e as bruxas irão lhe encontrar na Fortaleza da Grande Música. E ele estará lá assim que deixar tudo em ordem. E nisso, Rochinol pergunta se ele também vai. E ele fala que é claro, pois quem aproveitaria ao máximo as capacidades das bruxas na batalha, além dele. E assim, junto com as bruxas, ele já tá no barco. E fala que talvez ele não seja tão bom em comandar suas tropas, mas a sua especialidade é usar bunkers e tanques. E já um tempo antes, as bruxas estão perguntando essa especialidade na vida real tinha. Rochinol diz que sabe o que é um bunker, mas questiona o que é um... Só que ele tem... Exato, como é que ela vai fazer um tanque de guerra nessa época? E ele fala que é tipo uma carroça que transporta um canhão daquele jeito que ele tá desenhando, mas ele fala que não tem cavalos o suficiente, então o vilarejo vai transportar os canhões. E ele fala que de certa forma, eles não podem chamar de tanque. Mas então Nana pergunta se ele chamou a Mel, pois até onde ela sabe, ela pode domar tigres e leopardos para ficarem dóceis como cavalo. E ela pergunta se canhões carregados por feras podem ser chamados de tanque. E ele fala que é claro, pois eles podem até ser divididos nos modelos Tiger e Leopard. E Lotus fala... Mas isso! Que ouviu que eles vão enfrentar Timothy Wimbledon. Será que eu era fanático por tanques, já que eu jogava, sei lá, um World of Tanks? Inclusive, este vídeo é patrocinado por mentira. Seria bom demais para ser verdade. Mas, pô, falando sinceramente agora, caralho,
caralho, faria sentido muito mais se mandar uma AD agora do World of Tanks. E fala que o falso rei está procurando por bruxas todos os dias na cidade. Então ela fala que gostaria de saber o que ele vai lhes pedir para fazer. Então ele começa a explicar, falando que precisa fazer linha defensiva dos dois lados do rio. E essa linha representa o curso que os inimigos vão seguir. Nessa época? E as suas tropas estarão dos dois lados do rio. E para fazer um ataque surpresa, eles precisam ficar bem escondidos para ter esse efeito. E ele fala que eles precisam erguer casas de terra formando um V. E ele fala que as casas precisam ter um formato retangular com as paredes bem sólidas. E serão 8 compartimentos dentro de uma pequena janela para o lado do Rio das Águas Vermelhas. Mas então Lotus fala com ele, dizendo que não entendeu. E ela fala que se ele esconder os soldados dentro das casas de terra, vai conseguir escondê-los, mas não vai conseguir atacar o alvo no rio. Ele questiona o que eles vão fazer se as tropas de Timothy não pararem e nem desembarcarem. E ele fala que não, falando que eles não vão conseguir passar. E além disso, Folha será responsável por camuflar as casas. Vinhas e folhas devem servir. Faz Eles precisam fazer o mais natural possível. Gênio. Então ela manda a garota acreditar em Vossa Alteza. E assim ele pensa que as tropas de Timothy estão em desvantagem desde o começo da batalha. E suas possuem todos os trunfos. Se perguntando então como que ele perderia, ele fala que vai esperar o Andy levar os 16 caminhões e posicioná-los nas casas camufladas. E as duas casas de terra, eles nem conhecem canhão, quanto mais o resto. Em instantes se transformaram em um navio de guerra impossível de afundar. Que cada compartimento pode fazer um disparo fatal pela janela e um piscar de olhos. E ele fala que os 16 canhões não erraram por causa da surpresa, imagem. Que, na verdade, poderiam acertar os barcos navegando no rio até de olhos fechados. E ele fala que mesmo que os barcos não afundem, o convés se tornará inútil. E assim ele recebe uma mensagem que manda se preparar. E dentro das casas eles questionam onde estão os inimigos, mas ele fala que não dá, falando que não consegue nem ver a sombra deles. E falam que há muita grama no telhado, então dizem que isso é pra camuflar, pedindo pra não puxar. E eles falam que quando é relacionado a plantas naturais, a bruxa de cabelo o cara verde tá tem pulgando uma coisa cheia de espinhos. Deve ter se machucado pra caralho. Incrível. E questionam sobre isso, e falam que a grama cresceu como cabelo, sem nem parar por onde ela passou. E falam que o nome dela é Folha, falando que ela está ajudando a bloquear a passagem dos cavaleiros com vinhas na luta contra o Duque. E fala que sem isso teria sido uma luta mais difícil, com cavaleiros atacando pelas costas depois de se esgueirar pela floresta. E eles começam a entender, falando que milagres, todas as bruxas são incríveis, falando que elas fazem bunkers serem construídos em uma única noite, fora a grama crescer para camuflá-los, e voam livremente pelos céus, e até se tornam uma pomba gigante, dizendo que nada disso pode ser feito por pessoas ser comuns. Uma pomba é uma coisa boa, rapaz. Isso aí não queria ser uma pomba não. De todos os poderes que apareceram neste manhwa, acho que esse é um dos piores. Mas pra um deles, Nana é a mais incrível. Então eles falam que não sabe se vai ter a honra dessa vez, mas fala que se for ferido, ele poderia vê-la de perto e talvez até receber consolo. Mas então o líder deles fica muito bolado, pedindo pra eles focarem nos inimigos, falando que vale poder com a limpeza dos banheiros se falar besteira de novo. Então eles começam a entender. O líder aqui, a criancinha que entrou logo no início, já se tornou um líder. Foda. Caralho, o que foi isso? Bateram a porta aqui, tive de fazer o... Enfim, não interessa, bora continuar. O não deveria ter falado nada, e um deles fala que não sabe se essa mudança foi boa ou não, mas eles estão subestimando demais seus inimigos. Porém, ele não pode repreendê-los porque não é melhor do que eles. E desde que ele virou um soldado de Vossa Alteza, as batalhas sangrentas e cruéis não parecem ter relação nenhuma com força, habilidade e coragem. Tudo que eles devem fazer é repetir os passos que aprenderam no treinamento. E se ele encontrar o inimigo e atirar como fala no manual, você vem. Fneox. E se isso continuar, um dia a luta será invisível para o seu inimigo. E tudo que eles precisam fazer é... Pera. O teu inimigo, realmente? Se eles evoluírem tanto, um dia vai chegar nos drones. E aí acabou. Essas máquinas de metal e matar o inimigo a quilômetros de distância. Mas então ele recebe um relatório falando que os inimigos estão à vista. E eles começam a carregar os canhões, mas pedem para esperar o sinal da relâmpago e atirarem assim que for sinalizado. Então eles começam a se juntar, com o Lotus perguntando para Sylvie o que está acontecendo. E ela fala que consegue ver, falando que os navios do novo rei se aproximaram do local da emboscada. E além das velas, há marinheiros de cada lado do convés. E fala que não vai demorar muito. E Lotus questiona se Vossa Alteza ainda não deu a ordem. Então ele fala com Lotus pedindo pra ela ver, falando que esse é o seu método. E ela começa a ficar assustada com vários canhões atirando naqueles barcos. Então todos se questionam o que aconteceu, com os barcos afundando sem nem chegar perto. E aquelas pessoas que estavam no barco começam a morrer sem nem saber o que está acontecendo. E os barcos vão se quebrando com as velas caindo e eles afundando. E todos ficam com medo, questionando o que diabos é isso. E Sylvie se questiona o que está acontecendo, falando que isso é o que o príncipe quis dizer. E todo mundo foi de F, porque todo mundo tava de armadura. Então é impossível eles atirarem-se para o mar para sobreviver.
Porque se eles forem para o mar, eles afundam, já que estão com a armadura. Que burros. Isso. E Sylvie se questiona o que tá acontecendo, falando que isso é o que o príncipe quis dizer. Com as palavras, eles não vão conseguir passar. Mas ela fica se perguntando como seus subordinados fizeram isso. E assim, enquanto os navios pegam fogo e todos gritam socorro, Sylvie fica surpresa. Então, bolas de canhão vão voando pra cima deles e matando ainda mais pessoas. E ela, vendo aquilo, quase vomita. Então, Lotus pergunta o que aconteceu e se ela está bem. E o Prota fala que ela não precisa se forçar, mandando ela não usar o seu poder para ver de tão perto. E é melhor ela descansar um pouco. E assim ela agradece, mas fala que está bem. E nota que essa é a invenção incrível que Meg e Relâmpago lhe contaram, mas ela não prestou muita atenção nelas. E fala que é difícil imaginar uma arma tão incrível sem nunca ter visto antes. E assim todos tentam avançar para cima do Prota, mas mesmo saindo, eles não conseguem muita coisa, pois daquelas casinhas eles colocam as armas para fora e vão matando todos eles, não deixando nenhuma oportunidade para que eles cheguem até eles. E assim eles tentam recuar, falando que estão cercados, tentando voltar para os barcos, mas enquanto eles correm, nada pode ser feito. E o Prota apenas observa tudo com seu monóculo, e ele fala que é hora de mandar as tropas reservas, pedindo para capturar qualquer cavaleiro que for. Buguei tudo agora. Houve algum barco que não afundou depois de todo esse bombardeio? Rapaz! Sortudo o suficiente para sobreviver, pois ele quer interrogá-los. E assim o Machado de Ferro concorda com ele e ele pergunta se Sylvie poderia acompanhar o Machado de Ferro, pois não quer que ninguém escape dali, e ela vai tranquilamente, falando que estava pensando que o príncipe era muito corajoso para proteger as bruxas, mas com esse poder até o exército da punição divina teria muitas dificuldades na batalha, e ela pensa que se Tilly tiver as mesmas armas, talvez eles poderiam até voltar para casa algum dia. E o Prota pensa que dessa vez o inimigo não teve muito tempo para preparar um ataque efetivo. E normalmente os comprimidos são guardados pelo comandante das tropas até o início da batalha, e por isso não houve muita resistência nessa emboscada. Então Machado de Ferro vai até ele falando que crê que aqueles dois possuem uma boa reputação, e onde ele se apresenta pro Prota pedindo para escrever uma carta para sua família, pois acredita que pagarão uma grande quantidade pelo seu resgate, e o outro é o segundo filho pagar dinheiro, o Prota vai aceitar isso, vai. Família Escudo ao norte, Elvin Escudo, e ele fala que também está disposto a pagar uma grande quantia pela sua liberdade, mas o Prota questiona se eles estavam liberando aquele ataque, então eles falam que não, dizendo que Vincent era o comandante, mas ele tá morto agora. E ele então pergunta se o príncipe poderia pedir para que seus soldados lhe desamarrem, falando que espera receber o tratamento tradicional até o pagamento do resgate, mas o Prota fala que não precisa de dinheiro, ele quer saber o plano e o alvo da viagem para a região oeste, questionando quais são as intenções de Timothy, e fala para ele lhe contarem tudo que souberem, provavelmente lhe dará o tratamento que eles merecem, mas então eles pedem desculpas, pois eles não podem falar o tratamento que merecem, rapaz, porque o tratamento que eles merecem é morte. Nada ao Prota, porque ele jurou lealdade ao Timothy. Então ele fala que tá tudo bem, falando pro Machado de Ferro que deixa ele sob seus cuidados, falando que não importa qual método use, ele apenas quer que ele consiga as informações que ele deseja. E o Machado de Ferro entende bem o que ele tá falando e pede para levarem aqueles dois. E o Prota fala que após terminar, vai virar carrasco como se tivessem falecido em batalha. Ele fala que é o que eles merecem por roubarem os primeiros civis da região oeste. Totalmente badass. Eu vou te falar, muito um foda. Prota que mata sem dó, sem piedade, é raro, muito raro. E sem raro mesmo. excesso, ele apenas tá fazendo o que deve. Quer dizer, alguns que não tem carisma nenhum, quer dizer, Protas que têm carisma e que matam sem dó é raro. Isso realmente é raro. Mas Prota que mata sem dó tem muitos, tem vários, tem inúmeros, parece até clone. Mas que tem carisma, que tem pessoas legais depois disso, é legal. Fazer. E assim o Prota pergunta se essas... Seria mais legal ainda se ele tivesse, não remorsos, mas que sentisse o peso de perder, matar tanta gente, que é um peso gigante. Tu decidir se a pessoa vai viver ou não. É complicado. Não apenas as tropas avançadas de Timothy. O Machado de Ferro fala que sim, assim como ele havia previsto antes, falando que a tática de combate de Timothy é enviar um grupo de milícia atrás do outro. E além disso, ele usou a mesma estratégia para lidar com Garcia no Porto das Águas Claras. Ele pergunta se todos são civis, e o Machado fala que nem todos. Há criminosos e ratos também, mas a maioria são refugiados de toda a Grey Castle. E o Machado de Ferro fala que, de acordo com um dos cavaleiros, Timothy os atraiu com promessa de estabilidade e depois os fez tomar os comprimidos. E dessa forma, não havia escolha a não ser aceitar ser controlado por Timothy para ganhar mais comprimidos e aliviar a dor. Faz sentido. Ele pensa que os comprimidos só atrasam a morte. Ele fala que eles não sabiam que não há cura para os efeitos. E assim o Machado de Ferro fala que ele tá correto, dizendo que Timothy não informou sobre os efeitos colaterais. Então os milicianos pensaram que ganhariam uma nova identidade e uma boa remuneração após lutar pelo novo rei. De acordo com o que ouviram do cavaleiro Vincent, que morreu em batalha, eles acreditam que a Vila da Fronteira não possui muralhas, e isso torna a guerra de atrito mais fácil. Ele esperava que os 1000 milicianos drogados conseguiriam provocar por volta de 3000
vítimas. E o Machado de Ferro fala que seria um grande golpe na Vila da Fronteira, mas ele deixa algo alerta falando que o Cavaleiro Snack também confessou que Timothy havia dado uma segunda missão, que era dividir os milicianos em grupos menores para atacar a vila em intervalos para observar os seus métodos de combate e contra-ataque. E fala que já devem ter recebido que os milicianos do primeiro ataque não retornaram. Então o Prota fala que ninguém retornará de novo. Vamos mandar mais. Que a força era apenas a bucha de canhão. E ele pergunta se aqueles dois sabiam algo sobre os planos de ataque posteriores do Timothy. Então Machado de Ferro fala que eles não sabem muito, mas a escala será bem maior do que os dois últimos. E o Prota pensa que toda essa força de trabalho sendo desperdiçada em batalha é algo inútil. Mesmo que ele tenha derrotado o inimigo sem baixas, é uma vitória trágica. E ele fala que é mais importante parar essa guerra sem sentido do que resistir à invasão do Timothy. Então ele fala que toda a região oeste ficará coberta de neve durante os meses do demônio. Então, se ele quiser atacar de novo, precisa ser antes do inverno. E assim o Machado de Ferro pergunta o que ele tá pensando. E o Prota fala que quer atrasar essa guerra. E o Machado de Ferro pergunta se ele quer enviar um diplomata ou uma carta, mas o Prota fala que não, falando que isso não adiantaria, falando que se ele quer tirar a ideia de ataque do oponente, primeiro ele precisa reduzir a população que pode ser usada por ele. Então ele fala que segundo, ele deve fazê-lo perceber que uma... Vai fazer o que então? Vai usar manipular? Como é que vai fazer isso? Não vai conseguir manipular. Pronto. Foi aí que eu parei. Rapaziada, é isso daí, bora lá. Que pode ser usada por ele. Então ele fala que segundo, ele deve fazê-lo perceber que uma guerra de atrito é inútil e provocar medo na ideia de invadir a região oeste. E fala que os métodos de marketing que eles estão usando são muito lentos e conservadores. E ele fala que se ele quer atrair as pessoas antes do Timothy, ele precisa fazer da mesma forma que a última expedição à Cidade do Rei. E mais importante é a região sul, que está sofrendo constantemente com a guerra. E depois vem a região norte. Ele crê que vai precisar enviar o primeiro batalhão para esse plano. E ele fala que primeiro eles vão enviar os civis de volta à capital, para que Timothy tenha uma noção do resultado da batalha. É uma forma de falar para não tentar algo fútil de novo e de novo. Mas o Machado de Ferro fala que dessa forma sua artilharia seria exposta. Caralho, que cicatriz, agora que eu lembro aí. Eles não vão revelar nada valioso. E além deles terem alcance por meio dos canhões e poderes incríveis, eles não têm como saber o princípio por trás de tudo isso. Então é impossível dele produzir o mesmo para si. E além disso, essas pessoas enviarão uma carta de aviso. E ele questiona sobre isso. Ele respondeu por que o Prota usa salto alto. Era uma pergunta interessante que eu queria saber. Por que o Prota usa salto alto? Na vida passada ele usava? Rapaz, é uma coisa nobre, um salto alto? O Prota não se importa com nada de dinheiro. Se der pra vender, ele vende, que isso parece ser dourado, deve dar dinheiro, o Prota venderia, certeza. Fala que é isso mesmo, falando que nela vai colocar o dia exato que fará um ataque contra a capital. E ele fala que esse plano não precisa da participação do primeiro batalhão, apenas as bruxas serão necessárias. E ele fala que mesmo que seja baixa a possibilidade de matá-lo dessa forma, contanto que eles balancem ao trono onde ele pensa estar seguro, será uma operação bem sucedida. E assim Margaret vai ter ele, falando que parece o príncipe Fernando. Essa daí tu não vai dar o sutiã não, né? Essa daí tu não vai. Só porque senão tapava o decote, aí tu não pode, né? Essa aí vai deixar sofrer quanto nas costas, né, desgraçado? Tu vai. Só pra ficar olhando. Resolveu se envolver nos assuntos políticos de Grey Castle. E ela fala que Timothy não só bateu em uma muralha ali, como também correu para o Porto das Águas Claras. E ela fala que dizem por aí que a frota das Bandeiras Negras foi para o norte pela costa depois de saquear Valência, a Vila da Brisa Marinha. E no fim, ninguém sabe onde Garcia terminou. E ela fala que assim o Prota se tornou a maior pedra no sapato de Timothy e as invasões à região oeste aumentaram. E ela fala que se ele quiser deixar Grey Castle também, sempre será bem-vindo nos fiordes. E a ilha é grande o suficiente para comportar 10 vilas da fronteira. E também estão dispostos a fazer o transporte para ele e seu povo de graça. Mas o Prota pensa que em troca, ele teria que entregar a tecnologia das máquinas e dos remadores a vapor. E pensa que mesmo que ele não possa ficar em Grey Castle, a primeira pessoa que iria procurar é Tilly Wimbledon. Então Margaret fala que fora isso, tem algo que ela quer perguntar além do negócio de salitre e das máquinas a vapor. E ele fala que eles conseguiram fazer com sucesso 2 balões do pedido dela da última vez. E ele fala que não é igual ao balão que ela andou na primeira vez, e esse pode ser usado sem uma bruxa. E ele fala que tem uma válvula perto da boca do balão que serve para ajustar a quantidade de gás usada para inflar o mesmo, e é precisamente por causa desse gás obtido pela alquimia que ele pode voar sem encher. E o método de inflação é simples, contanto que a mangueira e o tanque de gás estejam conectados, só é necessário abrir as 2 válvulas, e quando cheio, é resistente a chuva e colisões e fogo, fora que as bicadas de pássaro não fazem nenhum arranhão também. Mas então isso no nosso mundo não tem, que é bizarro. Margaret pergunta quantos cilindros são necessários para enchê-lo, e ele fala que 5 ou 6 no máximo, e ela questiona se esse gás da alquimia é bem caro, e ele fala que é sim, mas fala que na verdade eles usam ácido sulfúrico diluído com um metal no lugar de hidrogênio, e nessa era não há alumínio ou zinco, então você só pode separar ferro puro para esse tipo de reação. E ele fala que a verdade conta aos coitos, e a fórmula é o resultado de meia vida de trabalho de um alquimista e pertence à Cidade das Águas Vermelhas. Então ela fala que quer comprar isso, mas o Prota fala que tanques de gás só podem ser guardados por apenas 1 ano e não devem sofrer pancadas, ser desmontados ou queimados. Ele não pode garantir as sérias consequências
que podem ocorrer caso isso não seja seguido. Realmente e mesmo sendo meio falho, ela deve ficar complicado. tranquila que a primeira leva de tanques de gás pedidos ao comprar um balão será de graça. E ele fala que a primeira recarga também será de graça. Eu conheço essa técnica daí, irmão. Eu já caí muito nessa técnica. Toma o primeiro mês de graça, depois o resto vai ter que pagar e tu vai esquecer que tá assinando essa de graça. E vai ficar assinando por um ano. E vai ganhar uma quantia absurda só de esquecimento. Odeio empresa que faz isso. Compreendo porque eles se garantem, nosso produto é bom. Tu vais provar e não vais querer pagar mais. Mas o problema não é o provar e gostar. O problema é não gostar e esquecer. Esse é o problema de verdade. Também receberão um traje extra para se camuflar nos céus, e a garantia e atendimento pós-venda estão inclusos e contratos anuais são mais baratos. E assim a Relâmpago, garota propaganda, fica toda feliz com a surpresa que tá fazendo. E ele fala que, incluindo a venda dos balões, as 3 guildas mercantes lhe renderam quase 7.000 moedas de ouro. Ele fala que vai gastar 1.000 moedas comprando ferro e o restante usará no seu plano de expansão, comprando materiais, comida e outras coisas. E fala que quando a construção da cidade estiver finalizada ano que vem, ele fala que haverá casas nos 2 lados do Rio das Águas Vermelhas. E assim já com ela fica toda felizinha ao ver o príncipe. Ele pergunta como está indo, perguntando se ela descobriu algum melhor. E ela fala que o número 1057 e o número 2284 são mais resistentes do que os outros, e ambos possuem uma durabilidade muito boa. E ele questiona se ela já pesquisou mais de 2.000 amostras diferentes. E Lúcia fala que eles calcularam que o número 2284 possui 0,8 de carbono e falam que há 15,2% de elementos desconhecidos. E assim ele agradece pelo trabalho das garotas. Mas Ana fala que isso é mais interessante do que é verdade, eles não conhecem todos os elementos até agora. Tinha esquecido disso, o Prota foi burro e esqueceu dos elementos. No Canos. E fala que mesmo que seja inesperado poder mudar drasticamente a característica de um metal ao combiná-lo com outro, ela mas Flipitos, tu fosses para esse mundo, tu lembrarias dos elementos que havia na existência? Óbvio que não, rapaziada. Eu sou burro. O Prota era inteligente, eu fazia as paradas na vida real. Eu faço alguma coisa na vida real. Se eu for para um mundo que é comandado por reacts, eu vou ser um bosta, porque na vida real também são bosta. Se bem que na vida real, todos os protinhos do meu lado também são bostas, né? Então esse cara talvez desse algum jeito. Enfim. Realmente quer descobrir. Pra todo mundo que eu podia ir e para o mundo de react é sacanagem. Não há uma coisa que seja boa fazer react. Não há uma coisa época que seria legal. Tu faz react, faria sucesso nessa época. Não tem. Como esse comportamento funciona, e assim o Prota pensa que a velocidade em que Luciana absorve conhecimento é algo extraordinário, e ele fala que Lúcia transforma minérios em ingredientes puros. Então Ana combina o ferro puro com diferentes quantidades de outros elementos e testa combinação braba após o bloco de ferro estar pronto. E para esse teste, ela altera a forma e intensidade das chamas negras, assim conseguindo controlar o consumo de poder mágico e medir a resistência e durabilidade. Então ela vai por 22,85, e ele pensa sobre o aço, que é uma liga de ferro e carbono, mas o resultado acaba se tornando ferro com excesso de carbono. E ele fala que sem carbono é apenas ferro puro, e com carbono até um certo ponto se chama aço. E ele fala que além disso há uma variação mínima que pode alterar drasticamente a performance do metal. Então a primeira coisa a ser medida é o tamanho dessa variação. Eles podem perceber isso pelos registros, e é necessário uma temperatura mas de se fizerem aço, para... acabou. Não acabou não, porque tem a fibra de carbono. Se fizerem fibra de carbono, zerou o jogo, acabou o game, o Prota acabou de finalizar tudo o que é preciso. Para fundir esse ferro, ele fala que após atingir essa temperatura, que eles podem adicionar os outros elementos para alterar o aço. E cada novo elemento adicionado aumenta a quantidade de combinações possíveis, resultando em um processo extremamente longo e que requer muito empenho das duas. E já à tarde, ele se senta num banco, notando que o outono chegou, e nisso Ana vai até ele e toma um susto. Então ela fala pro príncipe que ele estava dormindo, pedindo para ele tomar cuidado para não pegar um resfriado. Então ele fala que não dormiu tanto assim e não pensou que acabaria fazendo isso ali. Então ele pergunta pra garota onde está a Lois, e ela fala que foi tomar um chá com o sino, e os dois ficando cara a cara. Rapaz, hoje à noite vai ter. Ficando um pouco tímido. Então ela pergunta se ele tem algo pra lhe falar, pois seus olhos estão lhe dizendo isso. Então ele pensa um pouco e pega na mão dela, falando que isso está um pouco confuso, pois pediu para que Barov conquistasse o coração do povo, mas comparado ao plano inicial de livre escolha, eles estão usando agora uma combinação de tentação e força para gastar menos tempo. E mesmo que esteja fazendo isso para impedir que Timothy os force a entrar no exército e morram com os efeitos de comprimido, quando ele pensa seriamente no assunto, seu método não tem diferença nenhuma, apenas o propósito. Mas então ela cala ele, falando que já sabe o que ele está tentando dizer, falando que está preocupado com a possibilidade de não gostarem do seu ato de gentileza, e além disso, ele não pode garantir que seus objetivos futuros sempre estarão corretos, e não ser compreendido por usar os métodos errados para fazer o bem ou fazer o certo e acabar causando um dano irreparável pode ser ruim. E ela fala que no fim, ele não sabe se acha mais importante usar... Eu não tô pensando... Por que eu tô pensando em maldade? Por que eu ajoelhou? Porra, por quê? Por que eu tô
fazendo isso? Tudo correto ou alcançar o objetivo correto. Então ela pergunta se Você acertou. não é legal, ele nota que estragando. ela foi diretamente na mosca, mas ela manda ele ficar tranquilo, falando que está ali por ele e sempre estará com ele. Que legal. E assim, um tempo depois, lá nos fiordes de Chile, uns peixes chegam de barco e as garotas ficam surpresas com as saias longas no estilo da Ilha da Bahia da Lua Crescente e pensam que isso é incrível. Mas então Chile lá de cima olha com seu monóculo as garotas na ilha, falando que agora a Ilha Adormecida não é mais um lugar onde 300 bruxas vivem Vai se encontrar com o irmão? Novos Vai? habitantes foram aceitos e eles vivem na parte externa da ilha, longe das bruxas. Mas algum dia a Ilha Adormecida se tornará uma cidade livre de preconceitos. E nisso Cinza aparece pedindo pra Tilly descer, falando que tá ventando muito, pedindo pra ela tomar cuidado pra não cair. E ela fala que tá bem, pedindo pra ela não se preocupar. Então mostra aquela pedra que lhe permite voar, falando que ainda é um pouco difícil de controlar. Só pedra braba. Tem pedra do voo, tem pedra da eletricidade que o Prota almeja, sonha, esmera. É a coisa que o Prota mais quer na vida. Essa da eletricidade. Se o Prota pegar essa, irmão, o Prota vai dar um estrago na humanidade que não tá nem escrito. Então, Tilly devagarzinho volta ao solo e Cinzas pede pra ela solicitar a ajuda de Molly quando fizer esse tipo de coisa. É literalmente o fogo 2.0 pra humanidade. Na primeira vez, pois pelo menos o servo mágico dela pode lhe pegar se alguma coisa acontecer. Mas Tilly fala que não vai cair, contanto que mantém o uso de poder mágico. O que pode acontecer seria ela não conseguir controlar a direção direita e fala que ela pode tentar também se quiser, falando que é incrível poder voar, pois o mundo parece ser completamente novo quando se olha para a ilha adormecida do céu. Mas Cinzas... Não duvido. Voar é das habilidades mais fodas que tem. Pena que tu ia preso na humanidade. Se fosse atualmente, tu ia preso na hora. Não tem nem como escapar. Fala que passa, dizendo que não consegue nem ativar a pedra mágica, sem falar que ela precisa ser suprida constantemente com poder mágico. E, além disso, só tem uma dela, então ela não vai poder voar com ela, mesmo que a consiga controlar. Então Tilly fala que ela tá certa, pois sempre pensou que seria ótimo. E de carregar nas costas enquanto voa, dá certo, aí dá. Como se eles pudessem entender os princípios por trás dela, assim elas poderiam fazer pedras mágicas apropriadas para cada uma delas. E Cinzas então pergunta se ela acha que aquilo foi feito por humanos. Então Tilly fala que é claro, pois pelo jeito que ela foi polida, pela aparência e suas aplicações, é bem provável que tenham sido formadas naturalmente. E essas pessoas que fizeram aquelas ruínas devem ter um vasto conhecimento sobre o poder mágico. Infelizmente, só lhe restou... Foram bruxas do passado, por que não? Uma pilha de documentos incompreensíveis. Mas então Meg vem correndo, assustando Cinzas, e ela rapidamente tira a Tilly da frente, deixando Meg bater de cara. Coitada! Eu fico olhando aquilo, vendo Meg toda estabacada no chão, e Cinzas pega ela, e a garota pergunta se tá vendo coisas, falando boa, que pelo Tilly menos. tava voando, e ela fala que teria pensado que era relâmpago, se a cor do cabelo fosse igual, mas então Tilly fala que ela não viu coisas, ela tava voando mesmo, e ela pergunta também como estão as bruxas da Ilha Adormecida, que estão na Vila da Fronteira, e Meg fala que elas estão bem, ele pedindo para entregar as cartas, e aqui ela é da Lotus e da Evelyn, e fala que é da Sylvia. Acabou, pô, Protinha. O Prota vai ser entochado de uma forma. Vai dar tudinho. Porra, agora lascou o Prota. Lascou demais. Porque agora ela vai saber aquilo dos sutiãs, rapaziada. Se tu não tá ligado nos episódios passados, recomendo tu ir lá ver. Mas agora acabou pra Protinha. Da vela e também uma do príncipe. E assim Cinzas fala que ela deu um bom trabalho, mandando ela tomar um bolinho de arroz, mas ela fala que não quer, falando que vai ir brincar com a Molly e sai dali rapidamente. E assim, comida boa ela tem lá. Se fosse pra comer, ela não tinha saído lá, irmão. Não tem nem essa daí. Cinti lhe pergunta por que ela sente que ela ficou maior depois de um mês. E Cinzas também concorda comendo com ela, falando que ela provavelmente tá tendo uma vida muito boa na Vila da Fronteira. E assim falam que a carta de Roland é bem pesada. E a Cinzas fala que é óbvio que tem mais alguma coisa dentro além da carta. E assim são várias fotos, e elas ficam surpresas quanto a isso, pensando que aquilo são pintoras, e pensam que só poder mágico pode fazer imagens tão realistas, falando que com certeza... Oh, calma! Então isso aqui é o quê? Isso aqui é o quê? Olha pra mim! Isso aqui é magia? Magia? Eu acho que seria magia na minha cabeça, já que eu não consigo nem conceber a ideia de fazer isso na vida real. Mas não é magia. Foi uma bruxa que desenhou, mas elas ficam se perguntando se são apenas pintores ou é de alguma coisa que aconteceu. Até que Tilly nota aquilo, notando que são demônios, e assim Cinzas pergunta se tem algo errado, perguntando o que a carta diz, e Tilly fala que é o passado da Associação Cooperativa das Bruxas, e elas estão procurando pela Montanha Sagrada nas Terras Selvagens, e ela pergunta se Cinzas se lembra dessa montanha, e ela fala que sim, falando que é um lugar lendário, onde as bruxas podem retornar para obter tranquilidade e paz verdadeira, mas ela fala que não passa de rumores, falando que elas podem viver em paz na Ilha Adormecida também, e os demônios devorando seus corpos são
apenas mentiras que a igreja inventou. Mas Tilly fala que Kara acreditava que a Montanha Sagrada existe. Ele encontrou um livro antigo nas ruínas da floresta ao leste da capital, e nele dizia que a porta para a Montanha Sagrada estaria dentro de um local proibido que ninguém vai. Então ela liderou a Associação Cooperativa das Bruxas pela Cordilheira Impassível em direção às terras selvagens. Uma joia dentro do olho. Não encontraram a Montanha Sagrada e no caminho cruzaram com um monstro terrível. E a carta diz que eles possuem um poder surpreendente. São ágeis e podem controlar bestas demoníacas, e um podia até mesmo disparar raios das mãos, como se fossem poderes de bruxas. E no fim, apenas... Será que é tua joia? Será? Faz sentido. Os bruxos sobreviveram e elas não tinham pra onde ir depois, então decidiram confiar no chefe da Vila da Fronteira. E além disso, o que lhe deixa confusa é que o livro antigo que Kara encontrou tinha partes escritas na língua dos 4 reinos, e nele mencionava a cidade sagrada, a luta contra os demônios e também os experimentos de Alice sobre o exército da punição divina. Tudo isso deve ter acontecido há 400 anos atrás, mas Tilly fala que já que eles sabiam a língua dos 4 reinos, por que eles usaram uma língua completamente diferente para escrever documentos e livros? Então Cinzas pensa que não tem como eles entender agora, e Tilly se conformando com isso, fala que tá na hora de ver o que Sylvie descobriu sobre o chefe da... Ai, já tô preparando a pancada, porque essa pancada aqui vai doer. Fronteira. E quando lê aquilo, ela vê que Sylvie disse que não encontrou nenhum disfarce e nenhum traço de poder mágico em Roland Wimbledon, e além do... Ok, pelo menos a verdade ela falou, não ocultou isso. Das bruxas, não há nenhuma outra organização de bruxas oculta na vila, e é por isso que ela acha que ele pode realmente ser seu irmão. Então ela fica surpresa quanto a isso, quase não acreditando, perguntando como pode ser verdade, pois dos 5 filhos do rei Wimbledon III, Gerald, Timothy e Garcia nasceram com pouca diferença, então eram próximos. Mas Garcia já tinha 6 anos quando Roland nasceu, e por isso nunca brincavam e sempre praticavam bullying com ele, e ela pensar que Roland e ela seriam verdade, próximos, tinha contado mas na isso. verdade esse não era o caso, e Roland se tornou perturbado e esquentado por causa da rejeição de seus... O que acontece? O que foi maltratado quer sempre maltratar. O oprimido quer virar o opressor. É sempre assim. Irmãos mais velhos. E é claro que não ousava ficar bravo com Gerald e os Old. Então descontava tudo na própria Tilly. E no fim ele acabou sendo repreendido pelo seu pai quando foi descoberto. Então passou a se segurar mais, mas sem parar de lhe importunar. E é claro, esses atos ridículos infantis pararam depois que ela aprendeu a bater nele. Ele então parou de lhe incomodar. E ela não queria saber desse seu irmão também. E quando se tornou adulto, não mudou nem um pouco, ficando até mais intenso. Ele esquentado, duro, ignorante, incompetente pelos rumores entre os nobres, combinando perfeitamente com a identidade da realeza. Além disso, sua raiva era algo forçado para esconder seus pontos fracos, a covardia, a fraqueza. E mesmo assim, essa pessoa escolheu o lado das bruxas ao abrigar um grupo dessas mulheres chamadas de servo do demônio. Tudo isso chegando ao ponto de se tornar... Essa imagem aqui é foda. Então ela pergunta o que tá acontecendo para ter tanta mudança. E nisso, Cinzas começa a... O que será? Protinha? Não é o irmão que tu conhecias, mas é um protinha de respeito. Pensamentos. E ela fala que só acha meio inacreditável, falando que Sylvie disse que o chefe da Vila da Fronteira provavelmente é o verdadeiro Roland Wimbledon e não alguém que tá sendo controlado por uma bruxa ou um substituto. E assim fica... Aí tu te enganou. Surpresa que aquele seja o idiota que tentou lhe molestar, mas então começa... É verdade, teve isso. Teve isso. Falando que realmente ele teve uma mudança surpreendente, pois só faz um ano desde que lhe viram da última vez, mas tirando a aparência, todo o resto parece ser uma pessoa completamente diferente. E assim, Tilly pergunta se ela pode ser mais específica, então ela fala que a maior diferença é o quanto ele é limpo. E ela questiona sobre isso, e ela fala que seja no jeito que se veste ou pelo sentimento que passa, e ele não prefere ornamentos ou roupas chamativas como os outros nobres. E se seu cabelo não fosse tão marcante, provavelmente não teria diferenças para uma pessoa comum, mas ela fala que ele é diferente de uma pessoa normal, e ela não consegue dizer com palavras. De todo jeito, o Roland atual é futurista, na tua perspectiva, futurista é a palavra certa, mas tu não consegue conceber essa ideia. Lhe dá uma boa sensação. Certeza. Então Tilly fala que é difícil acreditar que ela tá falando algo positivo sobre seu irmão, então César fala que só tava respondendo a pergunta, e ela fica tranquila quanto a isso, enquanto pensa no que facilitou a mudança, falando que ele se tornou uma outra pessoa sem perceber, ou algo que ela não conseguiu notar, e ela fala que tem que encontrá-lo pessoalmente para saber o verdadeiro motivo, e Sylvie fala que além disso, vai dar ruim isso daí. Da fronteira é encontrar as veias de minério na mina inclinada do norte para o príncipe, e para sua surpresa, descobriram uma quantidade enorme de pedra da retaliação dos deuses na mina. E ela quer dizer que... Eu queria ver o Prota duelando com algum irmão e oferecendo um desafio sério pro irmão. Não só eu te humilhei, perdi um soldado. Humilhei, não perdi nenhum soldado. Tive uma vitória muito trágica, perdi 0 soldados, igual a última, que ele disse que era trágica, não entendi porquê, mas perdeu 0 soldados. Na minha opinião, não faz sentido, mas se perceber, comenta aí.
porque esse tipo de pedra pode anular os poderes de uma bruxa, mas também são formadas na terra como os outros minerais. E ela fala que também aprendeu, depois de participar de uma de suas batalhas, que os soldados deles estão usando armas que disparam bolas de fogo e pontas de flecha no cano de canhão. E ela fala que são bem poderosas e sempre fazem um barulho ensurdecedor. Outro faz revólver, um 38. Que Cinzas nota que é assim que aquilo que atirou nela se parece. E fala que agora que eles são aliados, ela pode enviar uma carta pedindo que ele envie um lote dessas armas para a Ilha Adormecida se proteger. Aí tu tá pedindo demais. Moça. E ela fala que se Roland recusar, então ele pode não ser tão confiável quanto ela pensou. Mas Tilly fala que ser aliado... Nada? Como assim? Tu vai oferecer bruxa aí, toma bruxa. Também não é assim. O que nós temos de precioso, nós vai guardar pra nós. Não quer dizer que eles vão baixar a guarda totalmente um com o outro. E essas armas, obviamente, são usadas para proteger seu povo. E como ele poderia dá-las para os outros tão facilmente? E fala que esse pedido só iria destruir a confiança que eles demoraram para conquistar. E além disso, eles vão para a Vila da Fronteira naquele inverno. E é mais fácil tratar esses assuntos pessoalmente, perguntando se Cinzas não acha. E ela fala que quem sabe é Tilly, então ela não vai se meter. E assim ela fala que a carta é bem longa. Como esperar de Sylvie, falando que nada pode... Vai vir! Você tá louco? Pensei que ia ter terminado. Pensei que ia ter terminado boa, mas não! Essa Sylvie maldita de cabelo verde descobriu a... É cabelo verde? Não lembro mais agora. Mas essa maldita vai falar e vai importunar a relação com a irmã. Certeza! Escapar dos olhos dela. E ela até descreveu os detalhes sobre Roland dando presente para as bruxas. Mas quando ela... Vixe! Acabou-se! Ali aquilo, ela fica surpresa, pois é um tipo de roupa íntima que pode prender os seios femininos e todas as adultas da União das Bruxas estão usando, falando que isso é um absurdo, dizendo que apenas casais dariam roupas íntimas para o outro, perguntando como ele poderia fazer isso. Mas então ela pensa sobre algo, falando que quando eles estavam na cidade do rei, isso era algo que com certeza ele faria. Então ela pensa que o Roland está começando a se parecer mais com quem ela conhece, e Cinzas diz que sabia que a personalidade do Roland continua imunda e desprezível. Bizarro, mas sei lá, deu mais confiança pra ela, será? Que bizarro! E eu falando pra Tilly que é melhor eles não irem passar o inverno lá. E assim, já um tempo depois, Kylie fala com o príncipe falando sobre o pedido. Ela parece uma mudança mais gradual, não parece uma mudança tão abrupta, não é uma lombada logo, é só uma subida. Pedido de produção em massa do ácido sulfúrico, dizendo que pensou em um jeito que talvez seja praticável, mas ele requer uma grande quantidade de chumbo e ferreiros que possam fazer recipiente. Ele diz ter ouvido que é uma bruxa que pode cortar metal com precisão e que foi ela que fez aqueles rolos de metais barulhentos, perguntando se pode ter ela. E o Prota fala que é claro, pedindo pra ele dar o tamanho por... Se não estiver falando em nada do outro sentido, ter ela como uma ajudante científica, tudo bem. Se for no outro sentido, irmão, tu vai pra forca, tu sabe. O formato do recipiente que precisa, e ele vai entregá-lo para a União das Bruxas. E o motivo para ele chamar ali não é sobre o ácido sulfúrico, e sim, porque ele tem uma outra missão para Kylie, mas ele fala que não tem tempo para fazer mais nada por enquanto, falando que é um desafio árduo fazer a produção em massa do ácido sulfúrico, falando que precisa focar totalmente nisso, e todos seus discípulos estão ocupados e auxiliando nesse projeto. Então, todos, até os novos que se formaram, caramba. Pode focar em outra coisa, mas o príncipe manda ele não se preocupar, pois não gastará muito tempo e não será necessário que transfira seus discípulos favoritos para cuidar disso, então tudo que ele precisa ser de alguns aprendizes. Ele questiona qual é a missão, e o príncipe fala que é a produção de sabonete. É uma versão mais barata do sabonete perfumado vendido no mercado da vila. Fora o cheiro, essa função é a mesma do sabonete perfumado e pode se usar... Pô, mas é pontiagudo, rapaz, aqui tá meio tranquilo, mas aqui embaixo tá pontiagudo, rapaz, isso cria alguma coisa pontiaguda pra passar no corpo? Quero não, tá doido? Para tomar banho, lavar roupas e talheres. E Kylie então fica toda animada perguntando se é a saponificação mencionada na química elementar, falando que é reação que usa hidróxido de sódio e gordura para produzir álcool e sal. E o príncipe fala que é isso mesmo, pensando que é bem peculiar escutar um alquimista falar termos químicos precisos. Então Kylie pergunta o que precisa fazer, pois se não é realmente importante, ele sugere que ele volte nesse assunto depois, principalmente pois seu povo ficaria bem mesmo se não tomarem banho por alguns dias. Calma, precisa, tomem banho. E também podem lavar as roupas e talheres no rio, então o Prota fala que é bem importante. Porém, ele diz que fazer o sabonete não é, mas um outro produto dessa reação é algo que ele precisa com urgência naquele momento. E Kylie então pergunta se ele tá falando do álcool, e ele fala que é o álcool sim, que também pode ser chamado de glicerol, e é uma matéria-prima tão importante quanto os dois ácidos. Então Kylie fala que tá tudo bem, mas fala que já vai avisando que ele não tem tempo para cuidar disso pessoalmente. Então o Prota fala que sabe disso, mas fala que ele vai gostar de ouvir as notícias que os guardas do porto acabaram de trazer. Ele
ele fala que um barco chegou naquela manhã e nele havia mais 50 civis. E como são muitas pessoas e nenhum deles aparenta ser um mercador, os guardas barraram a entrada, mas um deles pediu para ele ver, dizendo ser um alquimista da cidade das Águas Vermelhas, chamado Chaves. Então ele nota que foi seu discípulo, ficando surpreso que ele realmente aceitou seu convite de vir com seus discípulos, e fala que isso é ótimo, perguntando onde ele está, falando que Chaves era o seu melhor discípulo, e se ele realmente... Sério? Caramba! Porém, eles podem começar o trabalho imediatamente. E o Prota fala que sim, mas fala que de todo jeito eles precisam fazer uma identidade na prefeitura primeiro. E assim, já um tempo depois, tanto Justo, né? Tem que ter a burocracia da vida real, infelizmente. Meg quanto Relâmpago. Realmente aqui é só um dia. Tu vai lá, chega, já faz e já pode ir. Tá resolvido. Na vida real tu tens de marcar, tu tem uma fila gigante. Porra! Tô passando por isso atualmente. Criar um CPF é difícil demais. Estão enchendo o bucho. Ela fala que só foi na cozinha encher o saco de carne. E ela fala sobre a tocha, sílex, bandagem, adaga e mapa, falando que tá tudo ali. Pedindo também pra conferir as coisas de Meg, porém ela tá apenas com comida. Então ela fala que eles estão indo em uma aventura, mas não pra um churrasco. Pedindo pra pelo menos a Meg levar uma arma com ela. Porém ela toda determinada a falar pra Relâmpago que seu bico é uma arma. Então ela questiona o que vai acontecer se eles encontrarem um exército do julgamento. Se virar um falcão peregrino e lançar uma descida a 500 km por hora, uma picada, porra, passa de um lado para o outro, atravessa qualquer humano. Não tem um ser aí nesse mundo que consiga sobreviver a esse ataque. 500 km por hora é KO em qualquer pessoa. Que usam... E se vier a outra que cura perto? Fácil. De lata, perguntando se o bico dela conseguiria penetrar a armadura deles. Mas Meg continua não dando muita importância pra isso e Relâmpago manda ela esquecer, falando que é só um dia mesmo e provavelmente eles não vão encontrar nenhum perigo. Então chama ela pra ir. Então ela pergunta pra onde elas estão indo e Relâmpago fala que é bem a oeste da Floresta Oculta, pois ela quer ver o que tem no fim dela. Enquanto elas voam, Relâmpago pensa que é ótimo que Meg possa ver com ela, falando que não tem coragem de explorar a floresta sozinha mais, e isso é humilhante pra uma exploradora. E ela se questiona se Meg... Da última vez tu encontrou um grito gigante e um monstro. É normal. Iria rir se ficasse, sabe? Por mais que tu seja uma exploradora muito experiente, tu ainda tem... É uma criança, né? Tu é uma criança. Ela lembra do seu pai dizendo que ela não deve... Adolescente, mas criança. Ter medo, não importa. Aí realmente era criança. Eles encontrem, mandando ela se aproximar, observar e entender a dificuldade. E ele fala que no fim ela vai perceber que não era tão assustadora assim e que era apenas uma barreira psicológica. E ela fala que isso é uma dica muito boa pra vida. Sinceramente, não discordo. É o explorador de todos e não pode admitir derrota em um lugar daqueles. E fala que além disso, voar sobre o rio à margem da floresta está bem mais fácil que da última vez. E ela fala que teve que olhar pra vegetação verde escura o tempo todo pra encontrar a torre de pedra na última vez. E assim ela não conseguiu controlar bem a altitude e direção. Então Meg manda ela olhar a montanha à frente. A garota fala que sim, mas se questiona se essa montanha não é um pouco grande demais. E assim ela fala que estão no fim da floresta oculta, se questionando se essa é a base escura na montanha, falando que vão descer e olhar. Será que é um terreno montanhoso em seguida? Faz sentido. E assim Meg pede pra ela esperar. Pô, mas aí vocês estão vacilando. É só pra ver um por cima, dar uma investigada, não isso. A Relâmpago nota que são todas pedras negras e fala que vai descer e dar uma olhada. E assim Meg tenta picar aquilo e questiona o que é aquilo, falando que não parece ser comestível. Então Relâmpago pega aquilo, falando que é claro que não dá pra comer, falando que deve ser algum tipo de minério. Então ela pensa que vai pegar 2 pedaços para mostrar. Pode ser pedra vulcânica, um caso basalto. Dá para o príncipe. Então ela fala que eles demoraram quase a manhã toda. Será que é carvão? Toda pra ir da vila. Mas se fosse carvão, sujaria a mão. Vila ao pé da montanha, o que significa que é por volta de 240 km da vila, e é bem mais longe do que a Fortaleza da Grande Música. E ela pensa que pode desenhar um mapa completo do fim da Floresta Oculta, mas ela se questiona o que tem do outro lado dessa montanha enorme, e assim Meg pergunta por que suas penas estão ficando pretas também. Porém, é carvão! Zeramos o game. Era da indústria a vapor, chegou, rapaziada. Logo pede pra Meg ficar ali e não se mexer, falando que vai checar o que... Não que não tenha chegado, mas de intensidade e inovações ainda não. Tem ali, e assim ela voa, falando... As progressões estão sendo pontuais e não em grande escala. É óbvio que é um pouco difícil atravessar a montanha tão alta, então ela vai ter que fazer outra volta e dar a volta pelo mar. E ela fala que não tem que ir até o outro lado, ela só precisa voar por cima do mar até que consiga ver o que tem lá. Mas quando ela pensa que tá chegando, ela para e fala que deve conseguir ver e fica surpresa com o que viu. E assim, enquanto isso, com o Prota, ele fica se perguntando como deve fazer um ataque aéreo na capital. Então as duas chegam e ele nota que Relâmpago e Meg perguntando o que aconteceu. E assim ele abre a janela e eles se jogam lá dentro. Abracinho! E ela agarra o príncipe, ele questiona o que deu de errado, perguntando o que aconteceu. Porém, a
garota continua manhosa e com cheio do medo. Fala que tem pedras negras por lá e uma montanha de neve enorme. E assim Rochinol fica em dúvida, mas ela fala que são os demônios e ela viu eles. E o Prota fica surpreso com isso, pedindo pra ela se acalmar e levar o tempo que precisar para lhes contar. Então ela fala que tinha planejado desenhar um mapa do fim da Floresta Oculta, então seguiu o Rio das Águas Vermelhas. Para o oeste encontrou uma montanha e através dela tinha uma névoa vermelha e estava cobrindo... Vixe! É o reino do demônio mesmo. Outro lado todo, e é tão densa que parece sangue, então ela fala que não conseguiu ver o fim dela. E é igual o desenho que a Soraya fez antes, e toda aquela névoa vermelha é a que os demônios precisam para sobreviver. E assim o Prota fica surpreso. Prota, temos que fazer um ventilador gigante que aí acabamos com a humanidade. Humanidade também, mas com os demônios, isso que é interessante. Se fazemos um ventilador gigante, aquilo tira toda a fumaça de lá, todo mundo morre asfixiado, GG, easy. Preso com o que tá ouvindo. Um aspirador. Um monte de pessoas com aspirador faz um estrago. Um tempo depois, Skrull fala pro príncipe que sugere que ele investigue esse local coberto pela névoa vermelha, falando que como a Relâmpago só viu de longe, eles ainda não têm certeza de que o local está ocupado pelos demônios. E ela fala que se for verdade, eles precisam conferir se eles vão cruzar a montanha e seguir pela costa para chegar no território do reino. E o Andy concorda com ela, falando que eles são fortes, mas é melhor preparar uma defesa do que ficar esperando pelo pior. E o Prota fala que também é favorável com essa contramedida, e se ninguém tiver nenhuma objeção, eles vão seguir dessa forma, mas ele fala que o principal é como eles vão executar. E Ana fala que eles vão usar o balão para investigar, falando que podem usar o Pioneiro das Nuvens para voar sobre o mar, se camuflando nas nuvens para se aproximar. E Relâmpago fala que eles podem levar a Sylvie também, e a habilidade dela é a mais adequada para a situação. Então ele fala que também vai, porém Rochinol não gosta nada disso, dizendo que ele não pode se arriscar assim. Porém ele fala que não é perigoso, pois eles já teriam dominado o continente há muito tempo se pudessem voar acima do mar ou a montanha. Esses demônios estão... Não subestima teu inimigo não, Protinha. Tu tá achando que tudo é uma mar de rosas. Não tem nenhum inimigo forte. Quando aparece demônio pra tu enfrentar, tu tá vacilando. Que isso? Unidos no extremo norte, então não são tão assustadores quanto eles pensam. E ele fala que é mais experiente para analisar o desenvolvimento da civilização deles. E vai ajudar bastante se ele puder ver como as cidades deles são. E assim ele pode planejar... Teoricamente sim. Se for um conhecimento que tu consegues interpretar. Se eles tiverem uma cadeia evolutiva completamente diferente da humanidade, é impossível tu caracterizares. Vamos colocar aqui uma coisa que nós conhecemos na nossa realidade. O polvo. O polvo é o mais perto do alienígena que nós conhecemos. Que a forma de desenvolvimento dele foi completamente diferente da humana. É o mais distinto que nós temos. É bizarro que ele consegue, por exemplo, quando ele perde um tentáculo, ele perde neurônios, porque todos os membros dele têm neurônios dentro. É bizarro. Ele não tem um cérebro. O cérebro está dividido pelo corpo inteiro. É indescritível para nós um cérebro estar em mais de um sítio. Mas é completamente diferente. Agora o que eu estou pensando é, se esses bichos forem igual ao povo, tiveram uma forma de evolução completamente diferente da nossa, o que que tu vai conseguir tirar disso? Já que vai ser completamente diferente. Seria muito bacana, mas eu acho que o autor não vai por esse lado, infelizmente. Esses bichos já são muito humanoides, então acho que eles vão ser uma forma de evolução parecida com a nossa humanidade. Acho. Seu melhor desenvolvimento futuro para que o inimigo seja repelido mais facilmente. Então ele manda elas não se preocuparem, pois ele vai apenas observar de longe. E se for perigoso observar de longe, ele não concordaria em deixar eles irem. E assim Rochinol fala que tá tudo bem, mas ele não vai poder sair do seu lado por segurança. E ele fala que então, além dele... Oportunista! Ana, Wendy, Soraya, Sylvie, Rochinol, Relâmpago e Meg. E ele fala que eles partirão em uma semana e além da comida necessária, cada uma receberá um revólver. E todas elas devem treinar bastante durante essa semana. E assim, até as bruxas que não possuem poder ofensivo poderão se defender, e todas elas concordam. Enquanto isso, ele vê a pedra negra que os dois trouxeram, perguntando se ela tá dizendo que aquela pedra tá por todo lugar ao redor da floresta, e Relâmpago fala que sim, e fala que quanto mais perto do pé da montanha, mais dela existem, e falam que pelo que viu de cima, a área das pedras negras é 10 vezes maior do que a Vila da Fronteira, e o Prota pensa que felicidade! Que é mais leve do que as pedras normais, então provavelmente não é um minério de metal, e com essa aparência, por estar na superfície, poderia ser carvão mineral, e ele pede pra Ana experimentar, e ele queima tranquilamente, ele começa a entender, falando que com certeza é um antrito de excelente qualidade, e Relâmpago fica surpresa que é assim carvão mineral se parece, falando que pensou que eram fracos e quebradiços igual o carvão vegetal, e cheio de poeira, pensando que só de tocar as mãos ficariam sujas, e o Prota fala que são brinquedos processados que foram esmagados e diluídos, e a maioria do carvão mineral que foi extraído parece com uma pedra, e é claro, quanto maior a qualidade, mais duro ele é, e no fim acaba com uma então esse aí é do bom. pedra que consegue
Parece que eu tô falando de outra coisa. Comecei isso aí do bom. Parece muito que eu tô falando de outra coisa. Eu tô falando de carvão, YouTube. Isto aqui é carvão. Ele tira a luz e ele fala que não é raro encontrar carvão mineral no território de Grey Castle. Tanto o penhasco do Dragão Caído quanto a Cidade da Prata possuem produção de carvão mineral que é basicamente usado em fornalhas para aquecer as pessoas. E ele fala que depois que o coque é produzido a partir do carvão mineral, ele é substituído por carvão vegetal na forma. Vai fazer o trem pra levar o carvão de um lado para o outro é algo mais lógico. Eu sei que um carro, teoricamente, seria mais fácil, mas é complicado. E é menos nocivo ao ambiente do que ter que cortar árvores. Ele fala que mesmo depois de entrar na era elétrica, carvão mineral ainda pode ser usado para produzir hidrogênio e asfalto. E ele fala que pode até ser usado para gerar eletricidade. E é um excelente combustível que possui asfalto não é levado em conta petróleo, e tu não tem petróleo até onde eu sei. Uma boa qualidade e é barato. E ele pensa que ter uma mina de carvão a céu aberto é melhor do que depender de importação. E ao que parece, ele vai ter que construir barcos de concreto para navegar pelo rio explorar em também tem essa opção. A mina extremo oeste da região. É verdade, eles queriam a linha do rio, então... Muito bom. Enquanto isso, com o bundão do irmão dele, ele viu um experimento que a igreja tá fazendo e dizem pra ele que esse é o pó de neve que a Associação de Alquimistas desenvolveu, falando que o som da explosão é bem alto. E ele fica se perguntando por que aquele maldito não lhes avisou antes. E ele fala que se ele aumentar a quantidade comprimida, é possível destruir armaduras e ainda deixar o corpo humano em pedaços. E Tim... Estão criando pólvora e... Estão criando pólvora! Timothy fala que ele fez um bom trabalho, falando que vai lhe recompensar com 25 moedas de ouro. E fala que também vai abrir um... Só a pessoa criou pólvora, a destruição da humanidade. Só pior do que isso só foi o cara da Hiroshima, só aquela do Hiroshima e Nagasaki. Essa aqui é complicada. Mas sem ser isso, acho que a pólvora é a pior invenção. Um local para a produção do pó de neve no centro da capital para que possa produzir em grande quantidade. E ele fala que ele não deve relaxar também e continuar pesquisando sobre a sua utilidade, falando que se ele realmente puder dizimar tudo no campo de batalha, como ele disse... Tem alguma coisa boa que a pólvora traz em ser... Sei lá, não consigo pensar em alguma coisa boa em si, só tenha benefício a pólvora. Ele não vejo. Dar terras e um título de nobreza. E assim o alquimista fica feliz com isso. Enquanto um outro fala que essa coisa pode parecer assustadora, mas não é prática, falando que é necessário que seja acesa por volta de meio passo de distância. E um deles também pensa sobre isso, enquanto o Timothy pensa que se Garcia não tivesse feito algo com a Associação de Alquimistas da capital e caçado os alquimistas que estavam pesquisando sobre o pó de neve, ele já teria reunificado o Grey Castle há muito tempo. E ele fala que, por sorte, as pessoas que sobraram na Associação de Alquimistas são úteis. E eles conseguiram encontrar a receita em apenas 2 meses. E quando ele começar a 2 meses? Produzir em larga escala, ele vai poder fazer algo. Mas então chegam falando com ele, falando que as tropas enviadas para a região oeste sofreram grandes perdas e o que restou acabou de retornar para a cidade do rei. E cada um deles possui uma carta de aviso de Roland Wimbledon. E quando ele lê, o Prota fala na carta que as ações dele fazem ele sentir pena de Timothy e fala que invadir a região oeste várias vezes é um erro grave e ele vai pagar caro por isso. Ele vai atacar a capital no começo do segundo mês do outono, então ele perceberá que não está tão seguro quanto ele pensa e fala que quando chegar a hora, todos na capital verão que seu trono... Ainda mandou um ultimato, irmão. Parou, senão tu vai dar bosta pra ti. Parou. Já está à beira do colapso. E assim, Timothy fica muito puto amassando aquela carta, quase que amaldiçoando seu próprio irmão. E nisso ele pensa que todas as bruxas selecionadas para a equipe de investigação com o balão receberam um revólver. E Rochinol gastou 2 dias para fazer todas entenderem a postura necessária para se segurar uma arma. Então, muito bom. O treino continuou para a parte de mira. E basicamente... Eu fico pensando, como é que a Rochinol não evolui? Aquela preguiçosa, igual eu. Era mirar e atirar em um alvo a 10 metros de distância e também saque rápido para o alvo a 5 metros. E assim descobriram as situações de quando encaram o inimigo de frente e de quando caíam em emboscada. E agora é hora de conferir os resultados. E com todas atirando, ele nota que tá muito... Meu Deus do céu. Na moral, acabou, Prota. Caiu em emboscada. E agora é hora de conferir os resultados. E com todas atirando... Acho que só a Relâmpago que fez algum bom trabalho. De resto, meu Deus, essa daqui e essa daqui, acabou. Rapaziada, esse aqui foi o maior desastre que eu já vi na minha vida. Ele nota que tá muito ruim. Estaria um ótimo emoji. Elas nem conseguindo olhar pra onde estão atirando. E Ana, por sua vez, até que se sai melhor. E todas acham incrível. E o Prota fala que, deixando de lado a precisão, os movimentos dela são bem diretos e eficientes. E ele fica surpreso que Ana é talentosa em várias outras coisas além do estouro. Mas ele pensa que, como é um revólver de alto calibre, caça absoluta além da consciência, o rebote ainda deveria ser bem forte, mesmo usando munição com pólvora. Ela teoricamente daria pra chamar de outra raça. Não, ela nasceu humana, ela virou bruxa, então não teria pra... Ela se tornou outra raça?
Ou será que o bruxo ainda é categorizado como humano? É que eu não vejo diferença. É que tem diferença biológica. Mas não conseguem ter filho. Rapaz. Então ele pergunta como Ana consegue manter a postura depois de atirar várias vezes. Então ela questiona que Quero saber a tua opinião. Bruxa nesse manhwa é uma nova raça ou ainda é considerado humano? Quero saber. eles acharam, falando que todas acertaram o alvo, porém ela na verdade tá usando magia. E ele fala que ninguém pode usar os poderes para ajudar no treinamento. E ela questiona Oxi, por que não? por quê. E ele fala que é porque teria um problema se encontrarem inimigos com a pedra de retaliação dos deuses. Então ele fala pra ela parar, segurando a sua orelha e falando pra ela que ela não vai ter medo se fizer isso. E ela concorda com ele. Enquanto isso, o Relâmpago fala com Meg, falando que quer que ela tape seus ouvidos também, mas ela questiona se ela também... Que isso? Tá maluca, moça? Nunca aponta a pistola, principalmente quando tem o dedo aí na tua cabeça. Tá maluca? Ah, tá tudo tranquilo, tá de boa, rapaziada. Ai, que bichãozinha é essa? Que porra é essa? A pessoa tá doida? Mas o Relâmpago fala que ela não vai conseguir atirar quando virar um pássaro mesmo. Então ela deve cobrir seus ouvidos primeiro e depois ela vai cobrir o dela quando for atirar. E assim eles começam a fazer as duplas. E a Ana começa a atirar melhor após fazer isso. Então Rushinol vai até o Andy falando que ela tá muito nervosa, dizendo que esses movimentos estão duros. E o Prota pensa que elas agora estão totalmente diferentes do passado e não estão mais confusas sobre o futuro. E estão com poder sobre... Rapaz, essa daí tá... Mesmo com... Prota, é melhor fazer um mais reforçado, que essa aí tá precisando de um encostado novo só pra elas manterem-se em pé. Rapaz, Prota. Se tu fizer isso aí, acho que não tá dando certo. Ela não tá com vergonha de pedir um melhor pra ti. Para buscar outras coisas além da própria sobrevivência e coisas que são tão maravilhosas quanto a vida. Ele fala que seu coração se enche de energia toda vez que pensa nisso. E um tempo após, eles já estão no balão. Então ele fala que agora eles vão fazer um exercício especialmente criado para fazer um bombardeio preciso. Eles vão atacar a capital no começo do segundo mês do outono e por isso eles precisam se acostumar a jogar bombas do céu a partir de agora. E o Andy fala que é a sua primeira vez subindo tão alto no céu e toda a região oeste fica muito pequena e estreita. Ele fala que é porque ela é pequena e estreita mesmo, e ela deve olhar as terras selvagens ao norte, falando que é para lá que eles vão no futuro. E nisso, Relâmpago pergunta se eles ainda estão subindo, falando que não consegue ver o alvo, mas lá em cima, Roland fala que essa altura deve estar boa, e fala que agora eles vão fazer a simulação do lançamento da bomba. Pô, é grande aí dentro? Rapaz! Bomba igual fizeram no solo. Esse aqui é apertadinho. Como é apenas um treinamento, essa bomba de aço puro é uma menor mesa aí dentro. No final, e tem aproximadamente 4 vezes o peso da Rochinol, mas ainda precisam ter cuidado com ela. E Ana pergunta sobre a Rochinol, perguntando desde quando ela virou uma medida de unidade de massa. Realmente. E pra eles não ligarem por detalhes, apenas mandando eles começarem. Meus amigos, tu sentiu o peso dela, né? Tu tá sabendo. Ola de... Rapaz, eu não tinha percebido essa. A Ana é muito gente não tá nessa daí, porque, porra... Caramba, essa daí foi precisa. Ô, Lady, a gente tá de olho. Então manda soltar a tá bomba. traindo. Coloca seus óculos para acompanhar a bomba. E assim ela deve selar a cesta após jogar. E o Prota fala que elas já treinaram os passos várias vezes. Então a simulação real está correndo bem. E assim o Andy pergunta ao príncipe se ela pode acertar o alvo de uma altitude tão alta. E ele fala que soltar uma bomba a milhares de metros acima significa que precisa de sorte para acertar o alvo. Porém ele pensa que essa bomba possui um sistema de controle guiado incomparável. E de certa forma, soltá-la de controle guiado? alta altitude virou uma garantia de controlar com precisão o local de impacto. E tudo isso depende das habilidades da sua... Eu tô surfando no míssil! Porra, esse ano aqui é maravilhoso. O Kojima faz uma forma de locomoção que é um caixão de surf. Tu surfa num caixão. Essa aqui tá surfando no míssil. Rapaz, esse ano aqui, pra mim, o ano do surf revolucionário. Definitivamente. Pequena exploradora que basicamente tá surfando na bomba, igualzinho o surfista prateado. Mano, a Relâmpago é muito fofinha. E já um tempo depois o Carter, Machado de Ferro e Barov falam que o príncipe não pode, pedindo pra deixarem ele cumprir o seu dever como chefe do cavaleiro e proteger. E o Machado de Ferro pede pra ele permitir liderar uma tropa com 100 homens para fazer a sua segurança. Então Barov fala que o decreto da prefeitura precisa da revisão e assinatura dele para ter efeito, falando que é melhor que ele fique na Vila da Fronteira. Ele fala que tá tudo bem, dizendo que já imaginava que isso fosse acontecer. E ele fala que tá tudo bem, dizendo que é uma ordem do chefe, dizendo que nos 2 dias que ele vai estar fora, eles precisam cumprir seus deveres e administrar a Vila da Fronteira por ele. Mas então Barov fala que não entende, perguntando o que é tão importante que precisa ir pessoalmente. E o Prota fala que esse assunto é de interesse de toda a região oeste, talvez até da existência do reino Grey Castle, e só ele pode fazer o melhor julgamento. Além disso, ele só vai poder fazer isso se ele for lá pessoalmente. Então Carter fica surpreso, perguntando se ele não pode lhe dizer o motivo exato. E ele fala que agora não, mas eles saberão algum dia. Além disso, essa é uma operação secreta que não pode ser vazada de forma alguma.
alguma, e os três ficam bastante assustados com isso, e ele pensa que a base onde os demônios estão reunidos deve estar por volta de 200 km da região oeste, e são esses demônios que destruíram a cidade sagrada. Por 200 km? Porra! 200 km é muita coisa, rapaziada. Vamos ver quanto é que é 200 km? Pô, é muito grande. Pô, de São Paulo pra Campinas é mais ou menos isso daí. E de volta. Rapaz. Pô, é muita coisa. É uma viagem cansativa. Imagina. Meu Deus, é muita coisa. Como é possível? Na moral. Bora! Taquila, e fizeram com que a resistência fugisse para o canto do continente, e essas palavras são assustadoras demais para ele falar em voz alta. Então ele pensa que, por sorte, ele já viu vários filmes sobre o fim do mundo, então está acostumado. Mas essa provavelmente é uma verdade que eles não podem aceitar, e vai ser mais problemático se essa informação vazar, porque poderia causar pânico na população. Pô, mas é muito distante! Em várias pessoas fugindo da região oeste, e ele pensa que isso não pode acontecer de forma alguma. Então, já no balão ele fala que é isso, falando que deixa a Vila da Fronteira na mãos dele, falando que volta em 2 dias. Então o Machado fala que ele não está lhe escutando e simplesmente vai embora. E lá em cima, a Folha fala com Prota, falando que se era a igreja que estava enfrentando os demônios há 400 anos atrás, ela questiona se eles são bons ou maus. Mas Rochinol fala que é claro que eles estão do lado mal, perguntando se já viu alguém de bom coração caçando e matando bruxas sem motivo, e fala que tá tudo bem. Tem um motivo, realmente. Não, a igreja não. Vocês têm um motivo pra dizer isso. De foi nas garras dos demônios, mas eles sabem que não tem nenhuma ligação com eles, e a história de que os demônios devoram seus corpos é tudo besteira. E o Prota fala que sim, falando que primeiro, se a igreja enfrentou ou não os demônios, é algo que ele ainda precisa confirmar. Mas se fizeram um sacrifício tão grande, por que eles escondem isso tudo e destruindo os registros do passado? E fala que o melhor jeito de aumentar o número de crentes seria tornando esses fatos conhecidos por todos. Mas ele fala que eles só saberão a verdade para essa pergunta depois que encontrarem mais algumas pistas. E além disso, ele fala que não deveria julgá-los como bons ou maus tão facilmente, pois isso depende de qual lado você está. Tudo é muito cinza. O que ela quis perguntar é se ele vai... Eu não tô falando da cinza, tô falando dos termos entre preto e branco. Se juntar à igreja para enfrentar os demônios, e ela fala que sim, mas ele fala que a igreja e a realeza sempre foram completamente incompatíveis, e mesmo se não houvessem bruxas, ele nunca iria se aliar à igreja, fora que tem todas elas com ele agora, e isso é mais do que um motivo para ele não fazer isso. E assim Rochinol diz que já havia falado para ela, pois mesmo que a igreja tenha enfrentado os demônios no passado, eles devem ter sofrido uma derrota humilhante, e se tratando do príncipe, ninguém sabe quem vai ganhar nem quem vai perder. Então, aí tu tá subestimando o teu príncipe. Eles precisam depender daqueles perdedores, e ela fica conformada e mais feliz. Enquanto isso, Relâmpago fala com o príncipe que eles estão chegando. Então Meg fala que eles podem ver a montanha gigante, e eles notam que é mesmo uma montanha enorme, e o Andy fala que é como se tivesse saltado da terra sem nenhum sinal. Então ele fala com o Andy, falando que eles vão acampar no pé da montanha próximo ao mar, e eles devem ter um bom descanso naquele dia, para invés chegar na manhã seguinte. E todas concordam, e à noite ele fala que dá pra ver os arredores dali. Eu trouxe alguma reação química e sai gases até hoje. Não sei. É longe da floresta oculta, então as feras selvagens não vão se aproximar facilmente. E o Andy vai até ele, falando que não é apropriado deixar elas com a barraca. E Soraya também fala, perguntando por que ele não dorme na cesta, e ele dorme na barraca, mas ele fala que não, falando que precisa delas em suas melhores condições para investigar no dia seguinte. E também ele gostaria de evitar a mesma experiência da última vez. Ele quase não conseguiu dormir. E além disso, ele fala que um sinal de aviso tá vindo dali, com ela olhando bem firme pra ele. Então ele fala que tá tudo certo, e Meg fala que vai dormir ali fora. Depois de todos os rumores que o Prota tem envolvido a ele, tá mais do que certo em expulsar ela da sua tenda. Tá mais do que certa. Fala que ele é mas o Prota não tem culpa disso. Elas também não têm culpa do Prota ter esses conceitos à volta dele. Por amor de Deus, eu sei que é culpa do ser que tava no Prota, mas enfim, é a vida. Então consegue dormir em pé. O ser que tava no Prota é meio forçado. É o dono verdadeiro do corpo, que eu quis falar, rapaziada. Espero que me entendam. Porém, Relâmpago fala que ela não, porque ainda tem frase de aquecimento e precisa dormir muito bem. E assim o Andy fala que vai trocar de lugar com ele na vigia noturna depois, dando boa noite para o príncipe. Mas enquanto ele fica sozinho, ele pergunta pra Ana se tem algo de errado, perguntando se ela não vai dormir com elas. E ela fala que não, pô. Tu tá doido? Falando que quer lhe acompanhar. E ele questiona se é mesmo, agradecendo pra ela. Porém, ela fala que ela que deveria estar agradecendo, pois as palavras que ele disse para Sylvie, mesmo não agradecendo, a garota conseguiu perceber que ela ficou mais tranquila. E assim ele questiona se ela tá feliz por ela, mas ela fala que não, falando que tá feliz pela escolha que ele fez. Então ele pergunta que escolha é, porém ela apenas dá um beijinho na bochecha dele e se... Protinha, hoje só não tem porque daria pra ouvir, senão, rapaz. Senta ao lado de Roland, dando boa noite pra ele, voltando pra barraca. E ele fica todo mexido, porém Rochinol do outro lado também... Caralho, porra! O homem é um homem de sorte. O homem é um homem de...
caramba! E vai dar um beijinho pra Sorte complementar. pouco. Também querendo fazer a mesma coisa, falando que tá agradecida por fazer tanto pelas bruxas. E assim o bichão fica... Pelas bruxas, por ti não fez. Particularmente não fez nada. Tu não tá agradecendo porque tu também que te queria estar no Galadana. Imagina. todo alegrinho. E já na manhã seguinte ele levanta um voo. Se não vacilar, tu vai louco. Tu vai criar uma flecha. Cedinho, e o Prota, né, tá dormindo demais. Ele fala que é difícil demais dormir na floresta. E fala que tá começando a sentir falta de água encanada e do banheiro do castelo. Porém, todas as bruxas estão brilhando. E ele fala que elas ainda estão brilhando mesmo sem cuidar da aparência, perguntando se é parte do poder mágico também. Até que Relâmpago fala com ele, falando que eles já conseguem ver dali e manda ele olhar. E lá ele vê aquela névoa vermelha e fala com Sylvie, perguntando se ele encontrou alguma coisa. E ela fala que não, falando que ainda tá longe demais e tá fora do alcance do seu olho da verdade. E o Prota fala que tá certo, falando que eles vão se aproximar depois que Soraya terminar de pintar essa cena. E assim ela começa, enquanto ele olha no binóculos, falando que não há docas e nem estaleiro. E parece que até os demônios não pensaram em construir um barco e atacar Grey Kistle pelo mar. E ele pensa na ecologia, mas então o Sylvie fala com ele, falando que tem um local por volta de 10 km de distância do mar que está coberto pela névoa vermelha. E parece que há várias construções feitas com pedra negra e são Prota vacilou. triangulares como um corpo. Tá subestimando o demônio, já falei. Então o Andy pensa que é igual a miragem que eles viram na Terra de Selvagem e fala que com certeza é o território dos demônios. E Soraya fala que a altura com certeza é diferente e o Coruscant da miragem tinha por volta de 300 metros e não tem como ser coberto pela névoa vermelha assim. Eles devem ser mais altos do que a Cordilheira Impassível. E fala que talvez o que elas viram é uma cidade dos demônios e essa é apenas uma vila. Então o Prota pergunta o que tem lá dentro e ela fala que a maioria estão vazios, mas alguns parecem estar cheios de um líquido. Mas ela se pergunta o que é isso, com vários olhos lhe olhando, até que ela toma um susto e fica congelada e o Prota chama ela e ela pede pra todos fugirem, falando que os demônios eles descobriram e já estão se movendo. E o Prota pergunta sobre isso e ela fala que eles estavam todos enterrados no subsolo e só os tubos nas costas estavam à mostra e há demônios que começaram a voar dali e todos eles ficam com medo e ele fala pra Wendy recuar na velocidade máxima. Irmão, tá lascado. E ela rapidamente começa a agir, ele pede pra Relâmpago e Meg voltarem imediatamente, e assim o balão começa a tomar velocidade, e Sylvie fala com o príncipe, falando que há 2 demônios vindo na sua direção, fora que as bestas que eles estão montando podem voar, então ele fica puto, porque eles têm montarias voadoras. Será que esse pombo aí consegue ficar com essa forma? Sei não. Mas seria interessante. E não daria monstro, ela consegue só copiar animal. Enfim, muito legal o que nós temos vindo aqui, rapaziada. E se tu quer ver a próxima parte, já sabe. Clica aí no inscrever-se, clica aí no sininho e aí tu vai receber a próxima parte do vídeo. Isso é muito importante, o YouTube não tá mandando os vídeos para todo mundo, então inscreve-te para receber esse conteúdo. E é isso, valeu, falou e fui. Tchau, tchau.